pondo para gravar mais uma vez, porque a primeira vez deu um problemão no áudio. Vamos lá. Fala galera, canal do YouTube, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, está tudo ótimo comigo. E cara, tô gravando o vídeo pela segunda vez, porque a primeira vez eu vi o vídeo todinho, eu ouvi o áudio todinho. Quando eu fui ver o áudio do vídeo estava horrível, mas estava ruim demais da conta. Foi uma configuração que eu fiz errado aqui no computador, deu esse problema, mas enfim. Mas acho que agora vocês estão ouvindo perfeitamente, que eu tô dando uma monitorada aqui na gravação. E hoje eu quero falar para vocês sobre 3 pontos importantes para você viver bem em sociedade aqui em Portugal. Eu quero falar sobre vocês sobre 3 coisas: readaptar, se inserir na sociedade e se moldar à sociedade. Pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. Quando você só se readapta, talvez você não vai querer se inserir na sociedade. Você só vive de uma forma que seja fácil, prática de você viver as coisas sempre para cima e para baixo, mas não quer dizer que você está vivendo conforme a sociedade vive, ou seja, você vive um pouquinho de lado. É notório você ver aqui em Portugal que quase todo brasileiro que vem para Portugal, ele fala assim: é seguro, é isso, é aquilo. Ela vive em uma harmonia com todos. Óbvio, todos, nem não é 100%, a grande maioria, digamos assim. Acaba com que as pessoas começam a notar isso. Só que para você poder ter essa plena noção do que está acontecendo, você precisa se moldar a essa sociedade. Por exemplo, como é que eu vou saber que as coisas estão em harmonia quando eu não sei o que é a harmonia dentro deste local? Entende? A sociedade brasileira, quando vem para aqui para Portugal, não estou falando quem vive lá não, quando vem para aqui, você precisa se readaptar a costumes bem diferentes, cara, coisas que você pensa que não tem nada a ver e acaba tendo, como o simples ou a simples regra da lei do silêncio. A partir das X horas você não pode mais fazer barulho, enfim, coisas que no Brasil a grande maioria não respeita isso, então viram aquela confusão. A partir do momento que você ultrapassa o limite do seu direito, passando para o direito do outro, você não está moldado a essa sociedade. Você se readaptou, ou seja, você está usufruindo das coisas que está acontecendo aqui, mas você não se moldou, você não está no molde. Quando você se molda, você está exatamente da forma necessária para viver bem. Para adaptar, você dá um jeitinho aqui e tal, faz aquele ajuste, mas não está 100%. E moldar é diferente, você está exatamente como é necessário. E quando você começa a viver bem, quando você se adapta e começa a se moldar na sociedade portuguesa, você tem um upgrade muito grande na sua vida. Eu vou explicar por quê. Quando você é um bom cidadão, você é uma pessoa de bem, você colabora para a sociedade, automaticamente você vai colher esses frutos. Por quê? Porque alguém vai acabar fazendo alguma coisa de bom para você. Por exemplo, eu conheço inúmeros casos de pessoas que vêm para Portugal e depois as pessoas acabam dando fruta, dando legumes, dando roupa, fazendo isso, fazendo aquilo. Por quê? Porque essa pessoa, ela está fazendo bem para alguém, para a sociedade, ela está contribuindo para a sociedade. Então ela contribuindo para a sociedade vai voltar a contribuir para ela novamente, entende? É que meio que uma lei de troca. E eu conheço inúmeros casos assim, várias pessoas que já passaram por essa situação e todas elas sempre falam: cara, eu acabei sendo retribuído sempre em dobro. Ou seja, quando você se readapta ao local, você se molda ao local, você só tem a ganhar com isso. E o mais interessante é, depois que você se readaptar, depois que você se moldar, você literalmente se inserir, você querer mesmo aquilo verdadeiramente, cara, começa a ter uma proporção fora da realidade para você. Você consegue ver literalmente os pontos bons e os pontos que não são tão bons assim, e você vai lutar para melhorar aqueles pontos. Vou te dar um exemplo. Quando você chega numa passadeira e você parou na passadeira para um peão passar, você está conduzindo, o que vai acontecer? Você está vendo que você adaptou, porque no Brasil quase ninguém para em passadeira. Você se moldou, porque você viu que é necessário parar. E depois você parou, você se inseriu. Aí você vai falar: pô, Thiago, mas isso aí é de carro. Não, cara, quando você está na autoescola, eles te ensinam essas coisas de sociedade, porque antes de você ser um condutor de carro, você é um peão. Então, quando você é um peão, você quer que pare para você. Então, se você está conduzindo, você tem que parar para o peão, porque quando é na sua vez, você quer também. Então, você acaba vendo que isso são coisas bem interessantes, que contribuem para uma sociedade mais tranquila, uma sociedade que vive em harmonia. Óbvio, vai chegar pessoas que vai falar: ah, mas não é assim em todos os lugares. Ah, mas não funciona assim em todo Portugal.
Eu não estou falando que funciona assim em todo Portugal. Estou falando como regra geral. E como é óbvio, toda regra tem a sua exceção. Tem pessoas que não contribuem com bons valores para a sociedade. Senão não existia cadeia. Senão as pessoas não cometiam delitos. Essas pessoas não fazem nada de bem para a sociedade. É óbvio. Mas eu não quero pegar os maus exemplos. Entende? Eu sempre aprendi que se for para me comparar, que eu me compare com os bons, porque comparar com os maus é muito fácil. Se você está numa terra de cego, se você tem um olho, você vê mais que todo mundo, então você não é melhor. Agora, quando você é cego e vê fora dos seus olhos, aí sim você está sendo melhor, entende? Em Lisboa tem muito isso, no Porto tem isso, mas se você for no centro de Lisboa acontece assim, assim, assado. Se você for na cidade tal, sim, mas em costume geral do país, digamos, no país inteiro, as pessoas têm um bom caráter, as pessoas têm um bom coração, a sociedade ela é aceitável, mas é notório que você precisa primeiro falar, olha, eu cheguei, vou me readaptar a isso aqui, ou vou me adaptar, entenda como quiser, vou me moldar conforme vocês são e vou me inserir na sociedade. Cara, se você fizer isso tudo e a sua vida não correr bem em Portugal, eu paro de gravar vídeo, cara, porque não é só poder aquisitivo, não é só poder financeiro. Comprar as coisas em Portugal é interessante. Você consegue comprar muita coisa em Portugal desde que você trabalhe, desde que você seja uma pessoa certa, desde que você seja um bom pagador. Isso são todas as coisas de um bom cidadão. Trabalhar, pagar as dívidas e viver a sua vida. São coisas de um bom cidadão. Automaticamente você já vai estar contribuindo para o Estado, para a nação e para o país. Quando você faz essas coisas, o poder aquisitivo ele vem com naturalidade para você. Mas com o poder aquisitivo, você pode comprar, um exemplo, uma caixa de som e colocar na sua casa e estrondar o som na sua casa e fazer um churrasco muito grande e trazer todo mundo. E aí você, com poder aquisitivo, você destruiu o bom senso de um bom cidadão. Entende? Então você tem que ter noção, você tem que ter um pingo de realidade e saber discernir os pontos necessários para você viver bem em harmonia. Eu moro em Portugal há 17 anos. Eu só tive uma vez que o vizinho bateu na porta da minha casa e eu não sabia que ele tinha uma bebê dormindo e eu tava com o som um pouco alto. Ele pediu para mim baixar. Ele tá falando, não, Thiago, nem tá muito alto, você pode baixar, só um pouquinho, mas é porque como o seu quarto tá encostado no quarto da bebê, então eu ouço mais um pouco o som. Eu tava limpando a casa ou alguma coisa assim do gênero, eu não recordo o que eu tava fazendo, sei que eu tava com o som alto e ele bateu na porta da minha casa. Nunca mais eu tive vizinho batendo na porta da minha casa reclamando de alguma coisa, reclamando de outra. Por quê? Porque eu sei que existe a lei do bom senso. Eu não quero para mim, eu não faço para os outros. Às vezes não é só dinheiro, às vezes não é só residência, às vezes não é só carta de condução, não é carro, não é isso. Às vezes é o bom senso. O que falta para muitas pessoas é essa adaptação ao sistema aqui de Portugal, se moldar conforme as coisas funcionam aqui e inserir na sociedade, querer deixar as coisas do Brasil no Brasil e viver conforme se vive aqui em Portugal. Eu acredito que se você chegar para um português com essa ideia, com essa mentalidade, ele vai ser o primeiro a querer te ajudar. Por mais que outros brasileiros fez muita maldade, por mais que outros brasileiros fez muita coisa ruim, ele vai olhar para você e vai falar assim, não, eu vou dar uma oportunidade para essa pessoa, porque essa pessoa está me mostrando ser uma pessoa de caráter, de valor e algo que vai acrescentar na minha vida ou na vida de quem estiver do lado dele. E aí você vai receber essa oportunidade. Uma coisa que eu sempre prestei atenção aqui, quando você é uma boa pessoa, você não vai ser taxado como os demais. Eu falo assim, não, o fulano é assim, os demais não. Mas esse fulano aqui é assim. Eu vivo isso todos os dias. Tô passando aqui para dar esse salve para você. Essas três coisas são muito interessantes para você aqui em Portugal. Você se readaptar ou adaptar. Você se moldar sem deixar sobrar nada, entendeu? Moldar da forma certinha, exata. Depois de você se moldar, você se inserir por completo. Não é ficar vivendo meio termo. Querer viver um Brasil dentro de Portugal ou um Brasil melhorado dentro de Portugal. Não. Você vive em Portugal. Você está em outro continente, outra realidade, beleza? Bom, vou finalizar esse vídeo aqui pela segunda vez. Muito obrigado se você viu esse vídeo até aqui. A galera toda que tá mandando mensagem para mim, obrigado porque eu voltei. Voltei com tudo e a pegada vai ser sempre essa. Eu tô trazendo novidades, tô fazendo uns backstage aqui do canal, tô preparando as coisas e você vai ver. A gente tá vindo com tudo, valeu? Canal vindo no YouTube. Quem viu, viu. Quem não viu, dá o play, veja. Tchau, fui.